consumidores que exigirem a nota fiscal eletrônica de serviços poderão ter descontos no IPTU a partir do ano que vem. É o programa BH Nota 10. Exigir a emissão da nota fiscal eletrônica não é uma prática muito comum entre os consumidores. Eu acho que é um papel a mais, né? Então eu não costumo, não. Não, nem sempre. Por que não? Então vou usar para outra finalidade. Mas agora, quem solicitar a nota fiscal eletrônica pode poupar um dinheiro no início do ano. É o BH Nota 10, programa da Prefeitura de Belo Horizonte. Para cada transação feita com nota fiscal eletrônica de serviço daqueles estabelecimentos que pagam ISS, porque há exceções, alguns não pagam, a pessoa tem direito a 30% do valor para ser descontado no IPTU a ser pago no ano seguinte. Além de beneficiar o consumidor, a Prefeitura garante que o programa vai gerar melhorias para o trabalho do município. Esse incentivo é um instrumento de cidadania. A pessoa vai ajudar a Prefeitura a melhorar a sua arrecadação, nos ajudar a reduzir a sonegação e ter um benefício que é automático, ou seja, não é necessário que o contribuinte que emitiu a nota pague o imposto. A Prefeitura já dá o direito automaticamente ao consumidor. E a gente recebe aqui no estúdio o vereador Irã Barbosa, que teve uma importante participação na elaboração do projeto BH Nota 10. Irã, tudo bem? Obrigada pela participação. Isso, eu que agradeço a presença aqui. Já aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a TV Câmara agora. O programa BH Nota 10 seria uma maneira da Prefeitura, uma maneira que a Prefeitura encontrou de arrecadar verba sem aumentar os impostos, Irã? Quando a gente discutiu o IPTU no final do ano passado, um dos motivos que eu votava contra o IPTU e que eu votei contra o IPTU, vocês devem lembrar que só 3 vereadores votaram quando aumenta o IPTU na época, é porque eu falava e batia insistentemente nessa tecla de que não precisa mais ficar aumentando imposto para poder aumentar a arrecadação. Isso é uma coisa já ultrapassada. Essa história de ficar aumentando imposto surgiu no início do século XV e ainda na colônia portuguesa, e a gente seguiu essa tradição desde então. Hoje existem outras formas. O principal problema de Belo Horizonte não é os impostos baixos, porque a gente tem impostos muito altos, inclusive um dos mais altos entre capitais hoje do Brasil. Nosso problema é a sonegação por causa desses impostos altos. Então, muita gente deixa de pagar imposto. Para você ter uma ideia, o imposto sobre serviço, que é o principal imposto de Belo Horizonte, ele deixa de ser arrecadado aqui de maneira muito fácil. A pessoa, ela presta o serviço em Belo Horizonte, por exemplo, monta uma academia de ginástica aqui, ou constrói até um hospital, faz uma clínica e cobra a nota fiscal como se a empresa funcionasse em Santa Luzia, em Ribeirão das Neves, em Vespasiano, em Nova Lima, que são cidades que têm a taxa de ISS-QN menor. Não só isso, para você ter uma ideia, as operadoras de cartão de crédito, todas recolhem ISS na cidade de Barueri, apesar das milhares e milhões de máquinas de cartão de crédito que tem hoje em estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte. Então, esse processo vem para recuperar o dinheiro que a gente está perdendo e, ao mesmo tempo, está dando até 30% de desconto no IPTU, o que faz com que os valores de IPTU, caso a pessoa consiga os 30% de desconto, cheguem a valores de 2006. Você que é o autor do projeto, que foi aprovado pelo prefeito, você fez um estudo sobre essa questão do imposto? Você viu se isso é aplicado em outros estados, se deu certo em outros estados? Como é que foi? Eu sou especialista em gestão pública e durante o mestrado que eu estava fazendo, eu tive a oportunidade de ter contato com a nota fiscal eletrônica que estava nascendo na cidade de São Paulo. Lá a ideia não deu muito certo porque era muito trabalhoso pedir a nota fiscal e era mais trabalhoso ainda pedir o desconto depois que você tinha pedido a nota fiscal. Então as pessoas ficavam desestimuladas e dentro daquela época eu já achava que a gente podia melhorar um pouco o projeto e isso acabou se transformando em realidade aqui em Belo Horizonte. O projeto hoje da BH Nota 10 acaba sendo muito mais simples que o de São Paulo, motivo pelo qual ele deve dar muito mais certo. Por exemplo, a maioria dos descontos hoje já é automático. Para quem já tem o imóvel registrado
um imóvel registrado dentro do próprio CPF, ele já contrata os serviços e esses descontos vão automaticamente para o imóvel dele, ele não precisa fazer nada. As únicas pessoas que precisam designar um imóvel, isso elas também só vão precisar fazer uma vez na vida se quiserem, são as pessoas que não têm imóvel registrado no nome. Então vamos dizer que você mora com seu pai e que você faça faculdade, você tem seu plano de saúde, você tem seu plano dental, seguro do carro, seguro de vida. Isso tudo são exemplos de serviço que você pode utilizar para dar desconto no IPTU, tá? E esse desconto no IPTU, no final do ano, você vai ter que indicar um imóvel para ser beneficiário. Então você pode fazer o que você quiser com ele, você pode, na verdade, até vender os créditos. Mas muitas pessoas, por exemplo, se você mora com seus pais, o que você quer fazer? Você quer aliviar um pouquinho o desconto dos pais para poder ter um pouco mais de liberdade dentro de casa e também para ter aquele senso de contribuição. Isso no caso nota fiscal eletrônica, né? Vou deixar claro. Como é que o consumidor faz para saber se ele tem crédito? Tem um site? Como é que faz? Tem, mas é importante só dizer antes que hoje 70% dos empreendimentos que prestam serviços são obrigados a usar a nota fiscal eletrônica. Os outros 30% que ainda não estão obrigados devem estar obrigados até o final do ano que vem. Ou seja, então até o final do ano que vem, todo mundo que presta serviço vai ter a nota fiscal eletrônica, basta pedir. Tá? Com algumas pequenas exceções. Por exemplo, aqueles pequenos salões de cabeleireiro, por enquanto, ainda não vão ter. É uma coisa que no futuro eles vão começar a ter, que as pequenas garagens no futuro vão começar a ter. E são locais que, bom, como mulher, você sabe, quem cuida da beleza, salão é um ótimo dinheiro, uma ótima maneira de conseguir desconto no IPTU. Com certeza. Ô Irã, você... Mas na verdade você tinha me perguntado... Para saber, como é que a pessoa faz para saber se ela tem crédito? O crédito no IPTU, ela na verdade, muito simples. Tudo que você tem que fazer é entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Não no portal, você vai entrar www.pbh.gov.br, vai ter um link chamado Site da Prefeitura, você vai clicar lá e vai ter o programa BH Nota 10. Entrando no programa BH Nota 10, tudo que você precisa fazer é digitar seu CPF. Ou CNPJ da sua empresa, ou CNPJ do condomínio onde você mora. E aí ele vai dar exatamente quanto que aquele CPF ou quanto que aquele CNPJ acumulou de crédito durante o ano. E aí é só você escolher o imóvel para poder passar. Você passa por algumas verificações de segurança, mas aí está tudo bem. Irã, você é um vereador muito jovem, né? Acho que é o mais jovem da história de Belo Horizonte, né? Isso. Muito empenhado. Por enquanto, porque na próxima legislatura eu tenho certeza que alguém mais jovem já vai chegar. Vocês vão ver, né? Tomara que essa geração aí fique atenta com isso. Mas você também tem outros projetos muito interessantes, né? Que uns já foram aprovados, inclusive, tem outros que ainda estão tramitando. Um projeto também que eu achei interessante é a proibição do uso de animais em espetáculos públicos que aconteceram em Belo Horizonte, né? Explica um pouco sobre isso. O projeto de leis que acabava basicamente com animais em circo. Ele acaba com qualquer atividade circense, ou seja, se você amanhã quiser fazer um show numa pequena praça, você ainda não pode usar certos tipos de animais. Mas, na verdade, ele foi muito voltado para o público circense, porque os animais de circo, na verdade, são os mais prejudicados. Já começa pelo fato de eles serem selvagens, eles estarem sendo retirados do habitat natural, terem que passar por tempos longuíssimos de viagem, que são altamente estressantes. Eles não têm alimentação correta, eles vivem estressados por causa das viagens e não têm acompanhamento veterinário. Fora isso, para eles conseguirem fazer aqueles truques, vários deles têm que ter presas e garras removidas, que é um processo muito cruel. É a mesma coisa que arrancar os seus dentes e as suas unhas. Tortura, e as pessoas sabem que arrancar a unha é a pior tortura para um ser humano e também é a pior tortura possível para um animal. Eles arrancam suas presas, suas garras, geralmente batem com bastão, cortam, usam eletrochoque. Elefantes são exemplos claríssimos disso. O dia que você vê um elefante atacando alguém, eles dizem que um elefante geralmente tem que ser torturado anos até ele criar a coragem de começar a atacar as pessoas ao redor. Então tem algumas coisas que a gente precisa aprender com isso. Isso foi uma coisa que acabou em BH e graças a Deus é uma repercussão muito boa, foi
muito bem aceito pelas pessoas. As pessoas estão mais conscientes agora, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas começaram a conseguir compreender isso um pouco melhor. Tem outras formas aí de artes, né? Tem também o dia do Distrito de Venda Nova. Né? Você acha que é de Venda Nova e sempre se preocupou muito com aquela região? Foi um projeto que eu assinei em conjunto, na época a ideia foi do vereador João da Locadora, que era para poder lembrar que Venda Nova é um distrito, as pessoas esquecem isso, porque a gente conhece a Regional Venda Nova e não sabe que, na verdade, a Regional Venda Nova ela é só uma parte do distrito de Venda Nova. O distrito de Venda Nova vai desde a junção com Ribeirão das Neves e Vespasiano até pouco à frente da Cidade Nova. Para você ter uma ideia, a Cidade Nova é Venda Nova. Pega o Santo Inês é Venda Nova e acaba por ali. Então, Venda Nova é um distrito muito grande que por muito tempo já teve identidade própria e que inclusive já chegou a ser objeto de vários projetos de lei que propunham sua emancipação. Hoje a cidade administrativa é construída no distrito de Venda Nova. Se algum dia o distrito de Venda Nova se emancipasse de Belo Horizonte deixaria de ser capital, a capital continuaria sendo Venda Nova. Falar em centro administrativo aí, você foi um dos coordenadores da construção, né? Isso, eu fui, inclusive, nessa época, com 22 anos, né? Tão jovem, assumiu uma Assumi obra... a coordenação da maior obra de construção civil em andamento na América do Sul, na época, quando estava sendo construído. Foi realmente uma coisa que eu tenho com muito carinho pelo governador Écio Neves, pelo governador Anastasia hoje, que foi a principal pessoa que me bancou na coordenação. E eu tenho esse carinho muito grande e agradeço muito. Agora, muito disso ficou de lição, né? Porque, por exemplo, a empresa de ativos que acabou de passar, projeto substitutivo, que foi de autoria minha, do Paulo Lamac, que vai trazer quase R$1 bilhão em novos recursos para a cidade de Belo Horizonte, que estavam sendo sonegados nos últimos 12 anos, também foi muito inspirado no projeto de construção da Codemig. E é um projeto que, bom, pelo menos, se você for imaginar aí, um aumento de R$50 milhões por ano dos projetos do BH Nota 10, mais ou menos R$1 bilhão recuperados. E se Deus quiser, aquele projeto meu, que acaba com a utilização de novos símbolos a cada prefeito, todo prefeito tinha aquela mania de colocar um símbolo novo, um dos meus projetos é para que o brasão oficial da cidade seja o único símbolo utilizável. Que aí você não gasta, hoje em dia cada prefeito chega a gastar até R$100 milhões só para poder deixar uma nova identidade na cidade. Então, com esse projeto a gente economizaria cerca de 100 milhões, cresceria a arrecadação em 200 milhões e ainda recuperaria R$1 bilhão para serem utilizados em obras. Muito obrigada pela participação, Irã. Olha, eu que agradeço, volto a falar, agradeço a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Quero que as pessoas que queiram entrar em contato, por favor, entrem em contato comigo, podem ser direto através do site, que é o www.euacredito.com, ou através do gabinete, que é o telefone 3555-1180. Lá vocês vão, de qualquer maneira, vão conseguir chegar, vão conversar comigo, lembrando que eu estou aqui para representar as pessoas, os seus ideais, as maneiras que vocês realmente acreditam que o Belo Horizonte deve ser levada para frente. E, se Deus quiser, com a participação das pessoas, eu acho que a gente consegue fazer a diferença. E o Câmara Entrevista fica por aqui. Se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, mande para a gente um e-mail, tvcâmara@cmbh.mg.gov.br. Lembrando que o programa é exibido toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6h15 da tarde. Reprises, terças e quintas às 6h30 da manhã. Até o próximo Câmara Entrevista.